Oi meninas, tudo bem? Estamos dando continuidade à live com o Dr. Thiago. Ele vai falar sobre prevenção de complicações em prótese de mama. Só tô esperando ele entrar aqui. Oi, Dr. Christian. Oi, doutora Raquel. Oi, voltamos. Oi, Mari. Oi, acho que agora deu certinho. Eu tô no Wi-Fi aqui, não sei por quê, mas vamos lá. Uhum. Estava falando, né, que existe uma entidade que surgiu até nos Estados Unidos chamada Breast Implant Illness, né, que seria realmente a doença do silicone. Então, essa entidade, ela é a doença de Ásia, né, seria uma doença induzida por adjuvantes, né, que causa uma gama de sintomas que inclusive eu tenho, né? Então, esquecimento, cansaço, fadiga, várias. Se você mostrar os sintomas lá, 99% das pessoas vão ter, né? Então, existem realmente mulheres que o silicone causou alterações ou piorou a vida dela, né? Existem essas mulheres, mas é raríssimo, certo? Então, o que está acontecendo dessas mulheres com a fotinha, com o implantezinho, assim como você falou, é que são mulheres que decidiram não querer mais silicone por outro motivo. Mas a maioria não é doença de silicone. A maioria é por contratura capsular ou o implante está pesado. Então você pode ir lá, eu li hoje a maioria das blogueiras brasileiras, né, pelo menos as 10 que eu li hoje, fui procurar fazer uma pesquisa, e eu vi lá, a mulher estava com contratura capsular, estava com a mama dura, estava com dor na mama. Isso não é doença de silicone, isso é contratura capsular, certo? Ou a paciente ficou gordinha e a mama estava pesada, então isso não tem nada a ver com doença de silicone. Então, uma coisa que eu aconselho, e sempre eu falo ali no meu perfil, né, é que a mulher, tem que existir a seleção de paciente, tá? O que é a seleção de paciente? A paciente ideal para colocar silicone é a paciente que tem pouca mama, certo? Ou a paciente. Então, eu geralmente falo, e isso tem nos livros também, são 3 tipos de paciente. Primeiro, a paciente que nasceu com pouca mama. Então, na adolescência, a mama não desenvolveu, e aí ela cresceu e a mama dela sempre foi pequena. Então, ela chegou ali com 20, 25, 30 anos, e um momento ela disse, não, eu quero a minha mama maior. Aí a gente vai e aumenta a mama dela. Essa é uma excelente candidata, certo? Uhum. Provavelmente foi o seu caso, né? Então, o outro tipo de caso é aquela mulher que ela já tem uma mama, mas ela diz, não, eu quero ser uma super mama. Eu quero, né, turbinar. Então, ela vai e coloca para ficar com a mama bem grande. Então, essa também está indicada, certo? E o terceiro lugar é aquela mulher que teve filho, a mama murchou e ela quer a mama dela de volta, certo? Então, também está super bem indicado. Então, quais são as pacientes que não está bem indicado uma mama? É aquela mulher que já tem mama, a mama dela já é grande, certo? Então, se fizer uma avaliação com scanner aqui no Vectra, essa mulher dá 300, 350 de mama, e ela acha que ela colocando o silicone, né? Ela acha, porque não vai ficar aquela bola com aspecto de silicone, né? Com um resultado de implante marcado. E essas pacientes que têm muita mama ou que estão com IMC elevado, ou seja, com sobrepeso ou obesidade leve, esse silicone ele não vai ter um bom resultado e ele vai ser um transtorno para a vida dessa mulher, certo? Porque ela vai ficar muito pesada, a mama dela, ela vai ficar com mais aparência ainda de que está gordinha, porque a mama vai aumentar, então toda essa área aqui, ela já tem muita mama, né? Então, o que é que a gente tenta falar para as pacientes? É mostrar a paciente ideal para colocar silicone, né? Então, às vezes a paciente... uma coisa que eu comprei, não sei se as meninas que estão vendo aí conhecem, é o Vectra, né? O Vectra é esse robozinho ali, que a gente consegue fazer uma avaliação da mama em todos os sentidos. Então, só com a foto, ele bate várias fotos ao mesmo tempo, de frente, de lado, de cima, de baixo,
Ele cria uma imagem 3D e ele consegue calcular quanto de mama a paciente tem. Então, ele já mostra ali, por exemplo, você tem 400 ml de mama, certo? E aí a mulher quer aumentar. E aí, quando ele aumenta, ela já vê que não, ela olha e diz, doutor, realmente não vai ficar bom colocar silicone, né? Então, é uma máquina muito, vamos dizer, essencial a gente ter uma máquina dessa para mostrar para a paciente o que é que ela vai esperar, para ela não fazer uma cirurgia, no caso dessas pacientes que não são bem indicadas, para ela não fazer e depois ficar triste, né? Ou se lamentando de ter feito. Deu para entender? Uhum. A melhor coisa para evitar complicação é a seleção de paciente. Então, quem está ouvindo aí, as meninas, né? E os cirurgiões também, né? Os cirurgiões gostam de assistir às lives da gente. A primeira coisa é a seleção de paciente. Então, se a gente operar uma paciente que está bem indicado, que é aquela paciente que tem um peso ideal, tem pouca mama, ou que foi mãe e a mama diminuiu e ela quer aumentar, perfeito, vai ter um bom resultado. Provavelmente, essa paciente tem 99,9% de chance de ficar satisfeita, certo? Agora, você operar uma paciente que não é bem indicada, provavelmente vai dar problema, certo? Certo. E aí vamos falar das outras complicações, né? Então, o que eu estava falando ali, vamos dizer que a gente tem 3 bacias, né? A doença de silicone é uma bacia. A contratura capsular é outra bacia e as complicações é outra bacia. E o que é que a mídia está fazendo? Está colocando as 3 bacias numa bacia só. Que estão chamando isso de doença de silicone. Não é. Porque a doença de silicone ela é muito rara, né? Por exemplo, eu tenho 12 anos de cirurgia plástica e eu nunca vi um caso de doença do silicone, ou seja, dessa breast implant illness, né? Mas eu já vi vários casos e já tive também de complicações pequenas ou médias ou graves, né? Que é o que a gente tem que evitar, que a gente está falando aqui hoje, é como evitar complicação, por exemplo, a contratura capsular. A gente tem que evitar essas complicações. Existem maneiras de evitar tanto complicações cirúrgicas como complicações de mau posicionamento, né? Você estava falando no começo da live que tem paciente que reclama que a prótese foi para o lado, né? Então, essa não é uma complicação, primeira coisa. Isso é uma coisa que pode ser esperada da técnica, por exemplo, por cima do músculo. Então, a técnica por cima do músculo ou a técnica por baixo do músculo sem o suporte lateral, é esperado que a mama vá para o lado, ok? Porque ela não tem suporte. Então, isso não é uma complicação, tá, Mari? Complicação vai ser o quê? As complicações mais comuns, vamos dizer. Seroma, hematoma, infecção, contratura capsular, certo? Seriam complicações. Rejeição ao fio também pode ser? Aí, outras coisas. Complicação da cicatriz, né? Deiscência, extrusão, mau posicionamento, ou seja, bottom out, que é a mama descer, a prótese descer, além da cicatriz. Então, a cicatriz está aqui. E o que é o bottom out? A mama desce além da cicatriz. Isso é o bottom out. Então, o bico fica lá para cima, certo? Outra complicação é a prótese ficar mal posicionada superior. Então, você coloca a prótese e a prótese fica muito alta e o bico fica para baixo. Então, essa é uma complicação só da técnica submuscular, né? Acima do músculo não vai ter essa complicação. Então, por isso que a submuscular a gente tem que ter muito mais cuidado, porque ela pode acontecer isso, ela fica alta, certo? Então, talvez a principal complicação da prótese submuscular, ok? Falar hoje sobre essas complicações e como evitar. E eu queria abrir aí para perguntas. Então, um beijo aí, Camila Fauri. Um beijão para ti. Um beijo para Claudinho de Blumenau. Um beijo para a Aline. E um abraço aí para os cirurgiões que estão chegando também, para a Tainara. Você quer fazer perguntas, Mari? Eu achava que era melhor a gente seguir essa sequência, porque senão vai misturar muitas perguntas. Eu acredito que as meninas veem o doutor como a prótese de recuperação em 24 horas. Então, acho que só vai surgir isso, sabe? Elas não vão perguntar muito sobre complicações. Tá bom. Mas me pergunta aí. Você quer saber sobre a complicação do fio primeiro, então? Isso.
Por que que acontece essa rejeição, né? Porque às vezes as meninas, elas acham que é uma espinhazinha, mexem ali e na realidade elas estão expulsando o fio por outros motivos. Uma coisa que a gente faz, né? Renata, beijo. Renata é SRA Fitness, é a Renatinha de Curitiba. Então, o que é que acontece? Quando a gente vai fechar uma cicatriz, né? Todos os médicos, todas as técnicas, você tem que dar ponto interno. Né? Não existe uma cola que está o buraco aqui da cicatriz e a gente joga a cola e faz assim e ela gruda. Não é assim. Todas as técnicas você vai precisar dar ponto. Tá? Então, toda técnica vai precisar dar ponto. O que é que acontece? Quando você dá ponto, o corpo, quanto mais superficial o ponto, o corpo pode expulsar esse pontinho. Certo? E por isso que o ideal é você cobrir a cicatriz. Então, a técnica que a gente usa na clínica aqui é uma técnica sem nó. Então, eu sempre vou usar o fio farpado. O fio farpado é um fiozinho que eu não tenho aqui. Mas vamos dizer que seja... Vou pegar essa coisinha da máscara aqui. Ele não é liso assim. Ele tem umas escamas. Então, quando eu passo no tecido da paciente, ele não volta. Certo? Então, não precisa dar nó. Vocês já sabem que cirurgião dá muito nó, né? Nos fios. Então, com o fio farpado, como ele tem essas escaminhas, a gente não dá nó. Então, a gente passa. E aí vem fechando ele, fecha só com esse fio. Então, eu saio com o fio, posso passar a cola ou não, mais superficial, e eu coloco um curativo já para a paciente não ficar tocando na ferida. E eu deixo esse curativo ali 3 semanas, tá? Para ela não tocar. Caso aconteça do seu médico, que a gente tem que falar para cada... Tem médico que não deixa, ele coloca um curativo ali, fica trocando todo dia, né? Esse curativo que eu uso, por exemplo, ele tem um custo a mais, né? Então é um pouquinho mais caro. É o de hidrocoloide? Hidrocoloide, isso. Então, se eu uso o curativo normal e vê que está acontecendo, sair um fio, por exemplo, pode ser um fio de nylon, o melhor é ligar para o médico e ficar lavando com água e sabão e esperar esse fio sair normalmente, tá? Então, não manipular, porque se você manipular, pode infectar. Certo? Um outro motivo que eu uso o curativo de hidrocoloide, que é, Mari, por exemplo, tem muita menina que, quando coloca o silicone, a gente deixa um hidratante, né? Principalmente paciente muito jovem, ela pode fazer estria. Então, a gente passa hidratante, fica 3 vezes ao dia passando hidratante, e a pele fica muito oleosa, ela faz espinha aqui, faz acne, né? E o Propinobacterium acnes é uma causa importante de infecção. Então, a gente coloca o curativo fechadinho, já para essa acnes não vir para a ferida. Deu para entender? Entendi. Quando a gente por aqui com 3 semanas já está bem cicatrizado. E também dá para dizer que a estria pode ser uma complicação ou não? É uma complicação, mas ela também é esperada, né? Por exemplo, as pacientes com menos de 25 anos, em que a gente pega o peitinho assim e puxa para frente e não vem nada, eu já aviso, ó, esse teu caso aqui é um caso que tem um risco de dar estria. Entendeu? A gente tem que separar uma complicação de uma coisa esperada. Esperada é o que eu já sei que vai acontecer. Entende? E uma coisa legal também, que eu gosto de falar, que aí eu sempre trato isso com o pessoal do R24, Mari. É o cirurgião identificar a complicação e ser honesto com o paciente. Ou seja, aparecer uma complicação, você já fala, ó, isso aqui não está evoluindo bem, isso aqui é isso e vamos resolver dessa maneira. Deu para entender? Porque eu vejo que as pessoas vão perguntar para vocês aí, elas ficam inseguras, porque tem muito cirurgião que fica enrolando a paciente, né? Sim. Ele não dá assistência no pós, né? Não dá assistência. Ele pega, vamos dizer, a cicatriz está começando a aparecer meio infectada. Aí ele, não, é normal, entendeu? Essa coisa do normal. Então, não existe normal. O normal é a cicatriz. Tá toda bem, não dá estria e ficar tudo ótimo. Concorda? Quem aí vai fazer cirurgia que abrir é normal? Abrir não é normal. Ok? O que o cirurgião tem que fazer, por exemplo, fez uma mastopexia. Aqui no T é uma coisa comum de abrir. É esperado, avisar antes para paciente, ó. Ali no T pode acontecer de abrir. Se acontecer, a gente vai fazer isso, isso, isso. E caso esteja acontecendo isso,
o médico tem que mostrar para ela e dizer, ó, vamos tratar dessa maneira. E não ficar enrolando a paciente, entendeu? Porque tem paciente que tem um doutor aqui na região que é chamado doutor normal. Porque tudo para ele é normal, né? E não é normal. A gente tem que evitar, e caso aconteça, porque todo cirurgião tem complicação, né? Ele tem que pegar, ser honesto com a paciente e dizer, olha, isso aqui não está evoluindo bem, vamos corrigir de tal maneira, né? Tu não vai ter custo, mas vamos fazer de uma forma aqui que seja mais rápido para ti. Em 2 semanas vai ficar assim, 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 e vai acontecer isso. Então é muito mais honesto isso do que ficar tentando esconder da paciente, entendeu? Uhum. E no caso da textura das próteses, né? Em relação à doença do silicone ou a síndromeásia, ela previne de alguma maneira? Então, só para você entender, Mari, foi feito um estudo, né, muito sério, que nos Estados Unidos a questão do silicone foi muito debatida já na década de 90. Então, o silicone ficou até fora do mercado. E aí eles estudaram muito naquela época. E em 2017 saiu um estudo, né, sobre isso. Em 2007, sobre doenças reumatológicas e silicone. E o que é que eles fizeram? Eles pegaram umas cidades do Canadá e estudaram mulheres que tinham prótese e mulheres que não tinham prótese e vamos acompanhar elas durante aqui 10 anos. Então foi um estudo que durou muito tempo e com muitas pacientes na mesma região, ou seja, submetida ao mesmo meio ambiente. E mostrou que não tinha diferença estatística de síndrome de Sjögren, lúpus, doença reumatológica, artrite reumatoide, fibromialgia, entre o grupo sem silicone e o grupo com silicone. Deu para entender? Então, a doença do silicone, ela existe, a doença de silicone, porém, é tão raro que não foi pego pelo estudo ali. Então, existem pacientes realmente que elas, quando retiram o silicone, elas têm uma melhora dos sintomas, mas é tão raro que não chegou a ser pego nos estudos, tá? E, teoricamente, quanto menos textura, menos risco de dar problema. Então, as texturas têm tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. No Brasil é permitida as 4, certo? As 4 texturas. Por exemplo, a sua, que era a Allergan, era tipo 3. Então, era uma textura muito boa, porque ela agarrava no corpo, certo? Então, era boa para fazer por cima do músculo, era boa para fazer por baixo do músculo, certo? Uhum. Já a textura tipo 1, que é a lisa, é uma textura muito difícil de trabalhar, porque você precisa apertar toda ela, ou seja, fazer um grip muito forte para ela não sair do lugar. Entendeu? Então, a textura tipo 1 é a que vai dar menos reação do corpo. A textura tipo 4, que é a poliuretano, vai dar mais reação do corpo. Então, a textura de poliuretano ela é proibida nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em vários países. Certo? Então, o ideal é usar quanto menos textura possível. Então, existe uma transição aí, está existindo uma transição dos cirurgiões para menos textura possível. Certo? Então, tem país ainda que, por exemplo, a Alemanha usa ainda prótese de poliuretano, mas o ideal é que os cirurgiões façam essa migração aí para uma prótese menos texturizada para ter menos reação. Ok? Uhum. Em relação também às mulheres que elas explantam o silicone, depois de um tempo elas acabam se arrependendo, né? E voltam a colocar próteses. Eu ouço muito isso. Então, Maria, eu operei, até anotei aqui. Eu operei, pedi para as meninas verem isso hoje. 8 mulheres que pediram para tirar a prótese, certo? Elas operaram com outro cirurgião, ok? 4 dessas 8, elas estavam muito acima do peso, com prótese de 370 por aí. E elas vieram para tirar, porque elas praticamente uma mama redutora. Tirar a prótese, tirar o peito, deixar o peito pequenininho para ajudar ela a emagrecer. Porque elas não conseguiam fazer exercício com o tamanho do peito que estava. Uhum. 4 assim. 2 pacientes, elas
essas duas moram no Canadá, inclusive, por coincidência, no mesmo país. E elas mudaram o estilo de vida. Então, elas não queriam mais alguma coisa muito grande. Não, alguma coisa que parecesse... Elas são muito naturistas, vamos dizer assim, naturebas, né? E elas, não, doutor, eu não sinto nada, eu só não quero mais de não querer mais silicone. E aí ela, inclusive, na época, né, eu estava começando a fazer muita lipoenxertia. Aí eu falei, Pamela, eu vou mandar para tua casa e vou comprar no site da empresa lá e vou mandar para tua casa o kit de lipoenxertia e aí eu já uso na tua cirurgia para colocar a gordura no lugar da prótese. E foi assim que foi feito, né? A gente comprou esse melhor kit de lipoenxertia, foi para casa dela e ela trouxe para mim, para a gente usar no caso dela. Foi bem legal. E as duas outras pacientes que tiraram a mama foi porque tinham contratura capsular e também não queriam mais o silicone. Essas duas pacientes foram do Rio de Janeiro. Então, um implante de silicone, ela é para aquela paciente que não quer mais. E aí a gente tem que respeitar, né, dialogar com essa paciente o motivo de não querer mais silicone e, se for o caso, tirar. E não a mulher tirar por uma pressão da mídia, né, que está acontecendo. Em relação ao bottom out, como que previne que aconteça isso? Então, Mari, Eu tô vendo que tá bem comum. Hoje em dia, as meninas sempre mandam uma foto, sabe? Antes não era tão comum, agora é bem comum. o bottom out, ele é uma doença da prótese com pouca textura. Certo? Então, quando a gente usava, por exemplo, eu só usava a Allergan, né? Eu usava macrotextura. Então, a Allergan, você colocava você colocava aqui, fazia um dual plane normal. O dual plane normal é que a lateral não fica cobrindo a prótese, certo? Então, deixava a prótese aqui. Deixa eu só tirar os comentários para aparecer melhor aqui. A prótese ficava nua aqui, só que o músculo, junto com a textura, eles se agarravam. Então, a textura ajudava a segurar. E aí a cicatriz ficava aqui, então o músculo agarrava a prótese, a cicatriz ficava aqui e dava o colo bonito. Certo? Então a prótese ajudava, porque a prótese tinha textura e a textura ajudava o músculo a agarrar a prótese. Como essa prótese não existe mais no mercado, só existe agora microtexturizada, que é essa que eu estou na mão, ou a prótese lisa, elas já não agarram mais. Então a gente tem que fazer o sutiã interno, ou a gente tem que fazer o grip plane, que é deixar mais músculo aqui para jogar a prótese para o meio. Entendeu? Então, a gente tem que fazer algumas coisas para evitar o bottom out. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, eu fui à Suécia, Mari, em 2017. Né? Eu fui lá porque lá tem uma clínica muito famosa de cirurgia plástica e eu queria aprender o que é que eles faziam, como é que funcionava e tal. E aí eles estavam começando a usar a prótese lisa, né? Eles estavam começando a usar a prótese lisa e aí eu olhei lá eles operando e voltei para o Brasil e comecei a fazer. Eu saí da Allergan, ou seja, de tipo 3 para tipo 1. E aí eu operei uns casos com 40 dias e assim eu faço todos os meus pós-operatórios. Não é a enfermeira que faz, né? Com 40 dias eu já vi um bottom out. Mesmo com sutiã interno. Então eu aprendi o sutiã interno lá. Tanto que eu fui um dos primeiros no Brasil a fazer, né? Então eu fazia a mama assim e deixava o sutiã interno aqui. Mesmo assim, a prótese fez isso. Ela rasgou o sutiã interno e desceu a prótese lisa. Certo? Então, o músculo ficou lá em cima. E aí, com 40 dias já, eu falei, ó, isso aqui tá com bottom out. Expliquei pra menina. Ela não tinha notado ainda que tava com bottom out. Aí eu falei, ó, isso aqui é um bottom... Não, mas tá lindo. Eu disse, não. Vamos resolver. Não vai ter custo, vou resolver agora. Não, doutor, tá bom. Aí a gente refez o sutiã interno e botou mais músculo cobrindo a prótese. E aí eu já notei que tinha alguma coisa errada, né? E aí eu mandei mensagem lá para o pessoal da Suécia. E aí eles, não, essa prótese é ótima, tá dando tudo bem aqui, não tem nenhuma complicação. Então tá bom. E aí eu parei de usar essa prótese e voltei para a prótese antiga, né? E aí depois de um tempo eu soube que eles tiveram um monte de problema lá, porque quem fazia o pós lá eram as enfermeiras.
Hum. Então, as enfermeiras não notaram o bottom out. Então, o cirurgião ele teve que mudar a técnica cirúrgica. Então, hoje a gente tem que fazer sutiã interno, tem que fazer mais músculo segurando a prótese do que antes. Então, o dual plane tem que ser mais baixo. O dual plane antigamente ele era mais alto, então hoje a gente faz um dual plane mais baixo e faz o sutiã interno. E é isso que previne o bottom out. Deu para entender? Uhum. Então só fica um pedacinho de fora, né? Fica só um pedacinho subglandular. Só essa partezinha de baixo. Uhum. E ainda a parte mais embaixo é coberta Pelo pelo sutiã sutiã interno. interno. Exatamente. Uhum. Antigamente era assim. Uhum. Deu para entender? Sim. E o que eu ia dizer? Agora me fugiu a pergunta da cabeça, mas era relacionado a isso. Então, agora eu lembrei. Se a prótese é muito grande, muito pesada, de qualquer forma, ela vai rasgar o sutiã interno. Não, o problema da prótese, essa prótese que eu tive bottom out, ela não era pesada, ela era 275 só. Nossa, bem O novinha. problema é que ela era lisa, né? Ela era uma prótese da Motiva, ela não tinha textura. E eu não fiz o músculo lateral. Então hoje a gente deixa o músculo lateral, a alça de Ono ou qualquer coisa para segurar a prótese do lado. Então hoje a gente sabe que precisa fazer isso. Mas na época a gente não sabia. Entendeu? Uhum. E o contrário do bottom out, o que é? É o mau posicionamento superior. Ou seja, a gente coloca a prótese e a prótese fica alta. É, sim, até uma menina enviou uma pergunta agora há É. pouco relacionada a isso. Essa é um problema, porque a gente tenta evitar o bottom out e aí a prótese fica alta. Entendeu? Uhum. Então tem que ter um balanço do que eu vou deixar aqui e do que a paciente tem e do músculo. Por isso que a gente usa algumas próteses anatômicas. Entendeu? Se o bico da moça é baixo, por exemplo, o bico da moça é aqui, ele está lá embaixo, certo? Eu vou usar a anatômica para não ter que baixar o sulco, porque tipo a anatômica fica aqui. Se eu vou usar redonda, ou ela vai ficar alta e o bico para baixo, ou ela vai ficar baixa e vai dar bottom out, que o músculo não vai agarrar. Então, a uso da anatômica é para o músculo conseguir agarrar a prótese e ela ficar empinadinha com o bico. Uhum. Entendeu? Porque ou vai dar bottom out ou você vai precisar fazer uma mastopexia. Então, realmente, talvez a complicação mais comum hoje dos consultórios é a prótese alta e o bottom out. Uhum. E em relação para as mamas não lateralizarem, também no caso do doutor disse que não é uma complicação, que é algo esperado, né? É Esperado acima fazer do músculo, acima do músculo. acima do. Ah, entendi. Tchau, Então, Ernesto. então o segredo é o grip plane com o sutiã interno e alça muscular. Não, para evitar essa mama que lateraliza, você pode, primeiro, por cima do músculo, não colocar uma prótese grande e usar poliuretano, né, que é o que muito cirurgião brasileiro faz. Então, a prótese de poliuretano, ela fica grudadinha, certo? Uma outra coisa que pode fazer, tem os médicos fazendo, é fazendo ponto aqui do lado para evitar que a prótese lateralize por cima do músculo. Só que eu já acho muito agressivo, porque aqui do lado é onde tem os nervos, né? Então pode dar muita dor, pode machucar os nervos da menina, que é jovem, né? Então eu prefiro, o que é que eu prefiro? Eu prefiro fazer abaixo do músculo e deixar muito músculo cobrindo a prótese com a loja bem apertadinha, que é o que eu chamei de grip plane, né? Que a gente está publicando aí no futuro próximo. Então fica muito músculo segurando a prótese aqui para ela não lateralizar. Então minha paciente, seja de mastopexia, seja de prótese, elas deitam e a prótese fica quase paradinha. O que deita um pouquinho é o tecido dela. Claro que essas técnicas aí foram de 3 anos para cá. Né? Antigamente a gente usava o dual plane antigo com a prótese com mais textura. A diferença disso para a alça do Ono, o que é a alça do Ono? Na alça do Ono fica uma alça de músculo aqui jogando a prótese para cima. Certo? Então a prótese ela geralmente fica com mais colo, então ela fica muito alta, tá? Eu não gosto muito porque as minhas pacientes, elas geralmente são pacientes mais recatadas, né? Elas não são aquelas pacientes que gostam
da mama muito alta, certo? Mas a gente usa como um artifício quando a paciente tem muita flacidez, ou precisa de uma mastopexia maior, ou quando ela é ex-bariátrica. Mas normalmente eu só uso o grip plane mesmo. O grip plane ele não vai ter alça, ou seja, não vai ter alguma coisa jogando para cima. O grip plane joga por o meio. Uhum. Dando aquelas Ok? só as linhas de clivagem aqui, né? A diferença do grip para a alça é que a alça joga para cima e para o meio, e a minha técnica joga só para o meio. Uhum. Tá? Entendi. Em relação E aí vamos falar de ao outra complicação comum, que é o seroma, né? esse que eu ia falar agora sobre o seroma. Eu acho que o seroma é a complicação aí mais comum que aparece aí, né? O seroma geralmente, ele é evitável, né? Porque eu, por exemplo, nunca tive seroma. Eu já tive infecção, mas eu não tive seroma, certo? Então, por exemplo, o que é o seroma? Uma coisa que causa o seroma, por exemplo. É muito comum vocês ouvirem que o médico levou 3 tamanhos de prótese para decidir na hora. Então, por exemplo, se eu vou colocar, eu estou em dúvida de 300 até 350. Daí eu coloquei o 350, aí disse, porra, ficou grande. Como é que eu vou colocar um menor? Ou seja, se já arrombou tudo, né? Se eu colocar menor, vai sobrar uma área lá que foi descolada, que foi rasgada. E naquela área ali vai acumular líquido, porque ela foi rasgada, né? Já está descolada, então a prótese não vai preencher. Então aí vai dar seroma 100%. Concorda? Uhum. Então, E a a loja gente também vai hoje, ficar larga, né? E a exatamente, a prótese loja vai vai ficar larga, a dançar prótese vai ali. ficar dançando, entendeu? Então, essas próteses com pouca textura, elas precisam ser feitas como se fosse o sapatinho da Cinderela. Tem que caber naquele pezinho ali. Ou seja, mão na luva. A gente tem que fazer a loja sob medida. Não pode ficar provando, rasgando, ou fazer um buracão sem medir. Então, hoje a gente coloca a régua, mede bem direitinho o que está fazendo. Então, tem que ser como o sapatinho da Cinderela. Então, colocar ali e tem que caber bem certinho, certo? Por isso que a gente até usa o funil para a prótese entrar mais gentilmente possível, sem rasgar o que foi feito. Deu para entender? Então, você fazer. Então, o que é que eu faço hoje com as pacientes? Eu meço elas, eu vejo o tamanho adequado para elas, aí eu mostro no Vector se ela gostou. Daí lá na cirurgia eu vou fazer o buraquinho dessa maneira, ou seja, mão na luva, né? Tipo, eu vou preparar o local e vai entrar a prótese para aquele localzinho que foi feito, todo medidinho, certo? E aí eu coloco com o funil justamente para não alargar. Então isso previne o seroma. Deu para entender? Uhum. Outra coisa que previne o seroma é o cirurgião fazer a cirurgia com descolamento prospectivo. O que é o descolamento prospectivo? Existe essa pinça aqui, que chama pinça de Tebbets, certo? Ela custa uns $800 nos Estados Unidos. Então, o médico vai com a luz aqui na cabeça e ele vai queimar os vasinhos antes que o sangramento aconteça, certo? Uhum. Já tem muito médico que ele usa, por exemplo, o dedo assim ou alguma coisa para descolar. Então, ele vai fazer o buraco assim, né? Se ele faz assim, vai ter mais risco de seroma, com certeza, porque é a diferença da dissecção rumba, ou seja, sem ver o que está fazendo, para uma dissecção prospectiva. Por exemplo, essa pinça aqui ela é obrigatória para fazer recuperação em 24 horas. Esse Entendeu? Tebs é o cara, hein? Esse Tebbets é o cara. Ele que inventou o dual plane, ele inventou a prótese da Allergan, ele inventou o high five. O cara é muito engenhoso, vamos dizer assim. E ele antes já era um cirurgião famoso de nariz. Uhum. Em relação à abertura dos pontos também, é uma complicação que sempre. Mas é algo que pode ser esperado, como o doutor disse, né? Mas existe alguma maneira de prevenir isso? Você fala na prótese ou na mastopexia com prótese? Nos dois casos.
Então, Porque às na, vezes. na prótese, Mari, a abertura de ponto, ela só acontece se tem um problema interno, geralmente. Tá? Por exemplo, nos últimos 5 anos, eu só tive abertura de ponto de paciente que teve infecção mesmo. Certo? Então, que é raríssimo. É 1 para cada 1000 casos. Infecção é raríssimo. Infecção é aquela que você tem que tirar a prótese. É a rejeição Né? que diz? Não é rejeição, é infecção. Infecção. Tem uma bactéria que infectou ali e tem que tirar a prótese. Não tem o que faça que não vai melhorar. Entendeu? Então, infecção tem que tirar a prótese. A, essa coisa de abrir cicatriz na prótese de mama é muito difícil de acontecer. Geralmente acontece quando tem infecção, tem algum problema ali, entendeu? Ou técnico ou de bactéria, certo? Uhum. Na mastopexia, não. Na mastopexia, vamos dizer, tem aquele corte em T, e aí tem muito ponto ali. E o que é que acontece? Ou naquela parte da areola aqui, que tem a junção da areola com a vertical, ou da vertical com o T, é uma partezinha que é muito melindrosa de costurar. Então, se fica muito fiozinho, o corpo termina expulsando, né? Então, no curso R24, normalmente eu ensino ali como evitar que essas áreas abram. Então, praticamente, eu aprendi isso lá na Suécia, inclusive nesse estágio que eu fiz. Praticamente, o que a gente faz? A gente faz uma cirurgia sem tensão. Então, a prótese ela já está abaixo do músculo, então ela não faz pressão na cicatriz. É a primeira coisa para evitar deiscência. Então, se a prótese fica acima do músculo, fica mais fácil de dar problema, porque se abrir, já está vendo a prótese. É a primeira coisa. Quando a prótese está abaixo do músculo, a prótese está protegida. Né? A primeira coisa, a prótese está protegida. E segunda, ela não causa pressão sobre a pele. Ela não é um fator que pode piorar o problema. Né? Então, primeira coisa. Segunda coisa é não tirar tanta pele para ficar faltando. Porque se faltar pele, é como uma calça, o gordinho usando a camisa apertada, ela vai abrir, né? Então, o gordinho usando a camisa apertada vai abrir. Então, não pode tirar, tem que tirar a quantidade de pele ideal, né? E a terceira coisa é o material de sutura. Então, o material de sutura ruim, ela vai abrir mais, né? Infelizmente. Um tipo de fio chamado monocrio, eu usei muito, só que abria, né? E aí hoje a gente faz tudo com fio farpado. Então tem um custo aí por mama. Eu uso, né? Um fio farpado de cada lado para fazer sutiã interno e mais um para fazer a síntese da areola e das verticais. Então, dificilmente aí se tiver uma paciente que abriu, até me lembre, mas ano passado para cá eu não tive nenhuma decência de mastopexia, né? E o pessoal ali do curso R24 também está gostando muito, porque a gente não está tendo deiscência em mastopexia. Uhum. E em alguns casos também que a mama é muito grande para não abrir os pontos, é fazer a mama em 2 tempos, né? Aí é um caso que você falou que entra exatamente naquela paciente que não é para fazer a cirurgia, né? Por exemplo, o paciente está com IMC de 30. Eu vejo muito aí nessas fotos, aí manda, minha mama abriu, aí a mama da mulher desse tamanho ainda colocou 300. Então, é lógico que ia abrir, né? Então, você que está com IMC de 30, não coloque silicone, que não vai dar certo. Vai ser só um problema para a tua cabeça. É muito melhor você fazer a redutora. Então, a redutora ela vai ajudar você a emagrecer, né? Você vai ficar mais leve. A gente tem umas 3 pacientes que fizeram isso. Então, a gente reduziu a mama, deixou a mama pequenininha. A paciente começou a fazer exercício, se sentiu melhor, a autoestima foi lá para cima, ela emagreceu, aí a gente coloca o silicone, né? Então, fazer essa cirurgia, a paciente está acima do peso, ou tem a mama muito grande, colocar silicone no mesmo dia, é como se fosse uma briga, Maria. É você tentar reduzir aumentando. No livro do Tebet tem um capítulo. O capítulo é assim, mastopexia com prótese. Aí ele fala quando você tirar mais de 300 da mama, ou seja, essa paciente que está com a mama grande, e você vai colocar a prótese, é uma briga. Aí ele mostra lá 20 motivos por que não colocar a prótese naquele dia.
São 20 motivos. Ele vai mostrando que, por exemplo, a areola tem que ficar viável, ela não pode morrer, não pode dar necrose. Só que você está colocando uma prótese ali, apertando ela para ela diminuir a vascularização. A cicatriz, você quer ela perfeita, só que você colocou, você tirou muito e colocou ainda uma prótese. Então, a tendência é abrir. Ele mostra, então, 20 motivos para não fazer essa cirurgia de redução com prótese. Uhum. Eu, Aqui por vem exemplo, uma... não faço. Desculpa, doutor. Entendeu? Pode continuar, desculpa. Não era isso, eu não faço redução com prótese. E não tem nenhum livro técnica sobre redução com prótese. A técnica é para mastopexia, ou seja, tirar 300, numa eu tiro 100, 200, 300. A paciente precisou de mais, ou seja, está com a mama muito pesada. O ideal é fazer mama redutora. Uhum. Eu lembro que uma época, um caso que foi muito criticado foi o daquela Jojo Todinho, que ela tinha acho que uns 2 quilos de mama, o cirurgião tirou e ainda colocou uma prótese, acho que de 1 litro, alguma coisa assim, algo absurdo. E a mama dela voltou a cair, Ela né? é o povo, né? É. Então, e o pior é que essas subcelebridades, elas sempre fazem cagada, né? Você vai olhar lá, elas fazem cagada porque elas vão também no submundo da plástica, né? Elas sempre procuram o submundo. E aí dá problema, né? Essa questão de biopolímero, tudo isso aí é submundo. São coisas que não são boas para paciente. Metacrio, não são boas para paciente, mas elas terminam fazendo. Elas vão, aí vão no outro, aí elas vão no terceiro e termina que alguém vai fazer para elas, né? E aí vai dar problema, entendeu? Uhum. Aqui vem uma pergunta com bastante frequência sobre o que é o kit de lipoenxertia. Vários meninos perguntaram. Inclusive, chegou agora o kit de Deixa eu lipstick, né? desativar os comentários. Esse aqui é um kitzinho nacional. O que eu comprei é que eu tenho da Tulip. O melhor que existe é o da Tulip, certo? Então, esse aqui é um kitzinho, não sei se dá para ver aqui, ó. É uma cânulazinha de enxerto. Essa aqui é para puxar a gordura. Então, eu puxo com essa, certo? E a gente coloca com essa outra. Essa outra aqui é para mama tuberosa, por exemplo. O Miroshi que ele usa, dessa aqui, eu comprei lá na Austrália, quando eu fui, certo? Essa aqui é para mama tuberosa. Ela meio que rasga ali embaixo e a gente coloca com a outra cânula. Então, como eu tenho só um kit desse que veio do Canadá, daí eu mandei pedir esse novo, esse que chegou agora. Esse aqui é nacional. Então, esse é uma cópia. Esse aqui não existia antes. Aí fizeram uma cópia. Então, o kit é isso. A gente tem que comprar materiais cirúrgicos de qualidade, né, para operar vocês. Então, é uma coisa também que muita menina não entende, é que a gente tem que fazer investimento, né? E só vai ter bons resultados com uma boa máquina para pilotar, né? Por exemplo, sem a pinça Tablet, eu não conseguiria fazer a recuperação em 24 horas. Uhum. Eu lembro que o Dr. Carlos Bonfim falou que o Dr. Tiago tinha uma técnica infalível do lipoenxertia que prepara a gordura de um jeito que é diferenciado, né? Porque uma outra... Agora eu lembrei que as meninas falam que o enxerto de gordura às vezes some. Então tem que ter um preparo, um cuidado, uma ml máxima, assim. Na verdade, assim, Maria, eu colho 300 ml da perna, certo? E o preparo que a gente faz é tão bom que só fica 30. Nossa, bem reduzido. Mas os 30 pega, tu entendeu? Porque é uma gordura altamente qualificada. O que o pessoal faz, normalmente eles tiram 100 e colocam os 100, só que não fica nada, porque colocou 5. Deu para entender? Tem que preparar muita gordura. A gordura tem que ficar pura. Ela tem que ficar nítida. Coisas que não é gordura naquela área infiltrada. Então, a gordura tem que ser o mais pura possível. Entendeu? Esse Chega a método ser uma célula tronco? o cara lá da Bélgica que inventou esse método que eu faço só copio, né? A única coisa que eu inventei foi o grip, né? E aí a Vanessa aí tá perguntando sobre troca de prótese. Por que que eu não faço mais troca de prótese? Não é que eu não faço mais, eu não faço de outro cirurgião, né? Se for o paciente minha, eu faço tranquilamente.
Vanessa, é o seguinte, o que estava acontecendo é que estava vindo muita paciente para troca, né? Eu hoje aqui, eu tenho os cursos R24 que os cirurgiões vêm ver eu operando, né? Então, uma cirurgia de silicone, ela dura 1 hora, e aí os colegas conseguem ver 4 cirurgias, eles vêm de longe, né? O colega veio de São Paulo, de Cuiabá, de Brasília, e eles precisam ver 4 cirurgias, eles precisam assistir, né? Eu estou operando e eles vão assistindo. A gente tem câmera também, dá para eles verem bem na TV. Se eu faço uma troca de prótese, é só uma, porque a cirurgia demora muito. E outro problema que eu estava tendo é que tinha muita paciente que operava com um cirurgião que eu conheço e ela já vinha e operava com um cara, aí dizia, eu vou operar com fulano porque eu sei que se der merda o doutor Tiago resolve. E aí a paciente vinha aqui no pós. Já. Tava acontecendo muito isso. Entendeu? Para eu resolver. E aí eu sou amigo do cara, aí o cara também não queria que eu cobrasse caro, porque ele ia ter que pagar. E aí ficava essa coisa, entendeu? Aí teve um cirurgião. Então, tipo, eu tinha que. Teve cirurgião que eu era amigo, que estava fazendo cirurgia de graça. Aí estava atrapalhando meu consultório. Então eu parei de fazer reoperação de outro cirurgião por esse motivo. Uhum. Para valer a pena, a gente tinha que ser muito caro e terminava que tinha esse problema também dos colegas. Então a gente parou de fazer. Doutor Tiago, perguntaram aqui, quando a prótese fica presa na alça, próximo à alça muscular e desce para o centro do tórax, é errado fazer um novo sulco? Eu não entendi nada. Eu também não, por isso que eu perguntei. Uma complicação, né, que ela é da alça do ono ou do grip é a simastia, né? Assim, Verdade. muito grudada. Ou uma complicação também da prótese acima do músculo, certo? Então, o cirurgião ele tem que avaliar essa região aqui, porque tem paciente que tem isso aqui mole. Então, se a paciente tem isso aqui mole, a gente não pode tentar juntar a mama, a gente tem que tentar afastar a mama. Então, tem paciente que eu opero, que eu digo, ó, como aqui é mole, ó. Eu mostro para ela. Então, eu já faço uma técnica para deixar a mama um pouquinho mais afastada, né? Que ela termina ficando junta, porque como o tecido é mole, ele junta. Mas se eu tento juntar muito, fica assim, fica um bumbum aqui no meio. Aí não fica bonito, entendeu? Então, é uma coisa também que a gente ensina ali no curso R24, como evitar essas coisas, certo? Que interessante, eu não sabia que era um tecido mole, eu achei que era só um tecido, independente de ser mole ou duro, sabe? Mas então até as meninas podem saber em casa se tem um pouco de simastia só passando a mão no meio, né? Normalmente tem osso, né? Se tá tudo mole, ela já tem uma simastia congênita. Eu lembro que o primeiro caso que eu vi de simastia na época, eu nem sabia o que era, mas eu achei feio, era uma paniquete que apareceu, a mama dela era grudada. Primeiro ela tinha, acho que, Não, 200 e poucas ml, e prótese, depois ela foi para 400 e daí fez aquela simastia. Eu fiquei com dó, era muito feio. simastia porque não tem mais para onde a prótese e ela vai rasga no meio, né? Então, o Tebet ele fez um estudo que chama High and Extra High Profile Breast Implants Potential Consequences for Patients, ou seja, implantes altos e extra altos e as potenciais consequências para os pacientes. Ele mostra nesse artigo que uma prótese de 350 ou mais, ela causa consequências, né, futuras que são maléficas. Né? Esse artigo aí foi de 2011, mais ou menos. Então, desde que eu li isso, eu parei, eu evitei, né? Eu acho que eu coloquei 2 próteses a 400 ml só, entendeu? Na vida toda. E geralmente foi mulherão, assim, bem grandona, né? Eu não lembro se tem mais alguma complicação. Vamos falar agora de como evitar a contratura Aham. capsular. A principal complicação, Mari, de prótese é a contratura capsular, certo? E é essa complicação que está sendo chamada de doença de silicone. Então, as mulheres estão. A imprensa está chamando contratura capsular doença de silicone. Então, o que é a contratura capsular? Normalmente,
Então, esse aqui é bem fininho, eu até consigo ver. Eu vou desativar os comentários. E forma uma cápsula ao redor do implante. Isso aqui é normal, é tipo esperado também, que se forme uma cápsula ao redor do implante, certo? O problema é, quando existe talvez algumas outras causas que não é estudado ainda, tá? Mas o principal mecanismo que acham que causa contratura seria o quê? Essa cápsula aqui começar a depositar cálcio e ela vai ficando dura, dura, dura e apertando o implante, né? Que aí causa distorção, pode causar dor na mama, né? A principal causa disso é a contaminação bacteriana. Então, seria uma bactéria que pegou no dia da cirurgia ou depois fazendo um procedimento dentário, certo? E essa paciente começa a evoluir com essa cápsula mais dura, certo? Então, o principal mecanismo que se acha é da bactéria. Então, foi proposto em 2015, eu acho, 2014, os 14 pontos, que são 14 atitudes que o cirurgião e a paciente têm que tomar, né, para evitar exatamente que a prótese que vem de fábrica, ela vem de fábrica estéril, ela se contamine ao abrir a caixa e entrar na paciente. Certo? Então, são 14 coisas que o cirurgião tem que fazer para evitar isso aí. Então, eles compilaram isso e chamaram de 14 pontos. Então, praticamente hoje no Brasil, eu não conheço nem 5% que faz os 14 pontos. Tem muito cirurgião que acha que é bobagem, né? Mas a gente vê como isso é benéfico para os pacientes. E fazendo os 14 pontos, é inevitável que a paciente tenha uma recuperação rápida. Por quê? Um dos 14 pontos é não deixar sangrar, o outro é pouco trauma para a paciente, o outro é usar o funil, não usar dreno. Deu para entender? É não ficar tirando e colocando os implantes, é lavar a loja com antibiótico. Então, são coisas que a gente chamaria de boas práticas para colocar silicone. Ou seja, vai beneficiar a paciente em que é usada os 14 pontos. Claro que usar os 14 pontos aumenta um pouco o custo, né? Só que uma mulher que está fazendo uma cirurgia que ela quer que dure, termina de usar os 14 pontos, vai sair barato, porque vai evitar que ela faça uma reoperação no futuro, né? Então, que evita... Eu não tenho visto mais contratura capsular, tá? Faz tempo que eu não vejo uma contratura capsular aqui no consultório. Um dos 14 pontos, que assim, é uma coisa que tem que ser lembrada, que eu gosto de falar, é o seguinte: você colocou o silicone, certo? Vai fazer alguma coisa no dente. O ideal é tomar antibiótico antes, porque se a bactéria que está aqui no dente, por exemplo, uma cárie, alguma coisa, o dentista vai mexer, essa bactéria pode rodar o corpo e vir para a mama, tá? Então, uma coisa importante, por exemplo, operou agora, não vai no dentista, ou se for, tomar antibiótico os próximos 2 meses, certo? Não ir no dentista os próximos 2 meses, se for tomar antibiótico. E caso vá, tipo, a mulher colocou silicone, você tem silicone há vários anos, você vai no dentista todo ano, né? Então, toda vez que você for lá fazer um procedimento, o ideal é tomar um antibiótico profilático antes de ir no dentista, para essa bactéria não ir para a maminha. Inclusive, agora em fevereiro, eu arranquei os 4 sisos e o dentista mandou eu tomar um antibiótico antes tudo certinho. E eu nem sabia, nossa, que... Imagina se eu não tomo, eu teria talvez um Não problema. é. Tá, mas isso é uma maneira de evitar, entendeu? Não é que vá, eu fui no dentista e vai causar, é obrigatório, não. Ela é uma maneira de evitar. Agora, claro, você operou hoje, e aí 15 dias depois foi no dentista, aí é quase batata, porque o implante ainda está ali em recuperação, e você meter uma bactéria, com certeza, aumenta muito o risco, né? E aí a gente até tenta educar as pacientes, mostra vídeo desses 14 pontos, mas tem paciente que não presta atenção, então o cirurgião ele tem que estar muito atento, né, para ver se a paciente entendeu, tá? A gente gosta desse processo de educação ali, de educar as nossas pacientes sempre. Certo? E os 14 pontos podem ser utilizados independente da técnica, seja para fazer a real recovery ou para fazer a mastopexia?
Os 14 pontos, eles devem ser utilizados em todas as cirurgias que têm prótese. Seja mastopexia, seja apenas prótese, certo? Ao fazer a cirurgia acima do músculo, você está fazendo um ponto a menos. Por quê? O músculo, ele separa a maminha da paciente da prótese. E a maminha, ela é como uma esponja para bactéria. Então, ela já contaminaria a prótese. Então, cirurgia subglandular, ela já é 13 pontos. Certo? Uhum. Então, os 14 pontos, eles passam obrigatoriamente pela cirurgia submuscular. E aí, quando eu vou fazer a mastopexia, eu faço os 14 pontos, fecho, né, para não ter mais contato, e aí eu tiro a pele depois. Então, eu faço os 14 pontos, só que, como tem os cortes, a gente não pode deixar a paciente levantar o braço até lá em cima. Deu para entender? Uhum. Um dos 14 pontos que eu vi, esses dias que eu não sabia, toda a roupa cirúrgica ela é descartável também, né? Sim. Mas isso não está nos 14 pontos. Porque assim, no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, sempre a roupa vai ser descartável. A roupa que eu uso e a roupa que a paciente veste também, que bota lá a roupa da minha instrumentadora, ou a roupa do meu auxiliar, que é um cirurgião plástico que vai comigo. Todo mundo é descartável, né? Então, por exemplo, um capote desse descartável, ele tem custo, ele custa uns R$100, por exemplo, R$60, dependendo da marca, certo? E acabou, joga fora, né? E existem roupas que são laváveis. Então, aquela verde, normalmente de pano, ou azul de pano, e aí usou na sua cirurgia, vai lavar, vai passar por um processo de esterilização e eu vou usar de novo. Só que essas roupas, elas têm dobra, pode ficar uma bactériazinha ali, tem buraquinho. Então, o ideal é não usar, até porque lá no primeiro mundo não se usa mais. Então, eu não uso esses campos de pano aí desde 2010 ali. Então, já faz mais de 10 anos que eu não uso. Okay? Claro que aumenta o custo, mas assim, eu quero que a minha paciente ela use o que tem de melhor, né? Eu sempre prezo por isso, sabe, Mari? Uhum. As pacientes, depois que elas veem as lives com o doutor, elas ficam mais exigentes, né? Elas chegam lá no eu quero isso, isso e isso. E é o certo, né? Ela, né? É o corpo dela. Então, elas têm que... tem paciente vendo a gente no Brasil todo, né? Então, ela tem que chegar lá, vamos dizer, lá em Rondônia, como a gente estava falando, dizer, ó, cirurgião, eu quero um campo descartável, né? Não custa nada. Por que não usar um campo descartável na minha cirurgia? Entendeu? Então, eu acho que as pacientes têm, por exemplo, lá no Einstein, no Sírio-Libanês, que são os melhores, o político, ele vai operar onde? No Einstein, no Sírio-Libanês. Como é que é lá? Não é descartável? Então, por que você vai operar lá em uma cidade interior com campo de pano? Não tem sentido. Concorda? O hospital que a gente vai aqui agora, para todo mundo, é campo descartável. Certo? A Letícia perguntou, infecção urinária pode vir a causar contratura? Pode, se for antes da cirurgia. Ou seja, você operou com infecção urinária. Entendeu, Letícia? Aí pode causar contratura. Depois é mais difícil. Uhum. O doutor Tiago já está contando o nosso reloginho aqui. Teve algumas perguntas das meninas também, né? Futuramente marcamos uma outra para discutir outros pontos. Queria agradecer ao doutor pela live, agradecer as meninas que participaram e cirurgiões plásticos que acompanharam. Eu vi ali que tinha vários cirurgiões plásticos acompanhando a nossa live. E é isso, muito obrigada. Feliz Páscoa para o doutor. Eu vi na live, e para teve sua família. uma moça, né, Maria, até falar depois contigo sobre isso, que chama Megan, que é lá da Austrália. Eu conheci ela lá no... Ela até comentou aí na nossa live que ela disse que aqui na Austrália a gente tem que fazer também isso. Ela trabalha com consultoria para cirurgião. Então ela vai no consultório do cirurgião, ela não é médica, ela é enfermeira, e ela vê o que está errado, o que pode melhorar. E é uma coisa que a gente também vai tentar fazer aqui no Brasil, tipo, mandar uma pessoa lá para melhorar a prática dos cirurgiões. Isso é bem legal. Uhum. Tá bom? Então é isso, obrigada. Vou deixar a live salva e depois eu colocar no YouTube também. Tchauzinho, boa noite. Você também. Boa Páscoa para todo mundo. Obrigada, igualmente.